Olha, eu vou te contar uma coisa que vai doer, mas que você precisa ouvir agora mesmo. Neste exato momento, enquanto você está aí perdendo tempo, se sabotando, se diminuindo, achando que não é suficiente, tem outra mulher por aí que está aprendendo exatamente o que faz um homem perder completamente a cabeça por ela. E sabe o pior? Ela pode estar de olho justamente no homem que você quer, ou pior ainda, no homem que você já teve e deixou escapar porque não sabia como funciona a mente masculina. Isso mesmo que você ouviu. Enquanto você fica aí remoendo o passado, se culpando, achando que o problema está em você, que você não é mais jovem, que você não é mais atraente, que já passou da idade, tem mulheres da sua idade, com as mesmas rugas, com o mesmo corpo real, conquistando homens incríveis e construindo relacionamentos absolutamente apaixonados. E a diferença entre você e elas não é sorte, minha querida. É conhecimento, é estratégia, é entender como funciona a psicologia masculina de verdade. Não essa fantasia romântica que nos venderam a vida inteira. Eu sou Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, e há mais de 25 anos eu estudo o comportamento humano, as relações, o que faz as pessoas se conectarem ou se afastarem. E hoje eu vou te entregar 6 segredos psicológicos sobre os homens que 97% das mulheres rejeitam. Isso mesmo, rejeitam. Não porque esses segredos não funcionam, mas porque eles vão contra tudo que nos ensinaram sobre ser feminina, sobre ser boazinha, sobre esperar o príncipe encantado. E é exatamente por isso que essas mulheres continuam sozinhas, frustradas, vendo os homens que desejam escolherem outras. Deixa eu te contar uma situação que acontece todos os dias nos meus consultórios, nas minhas palestras, nas mensagens que recebo. Uma mulher incrível, bem-sucedida, inteligente, que criou filhos, que construiu uma carreira, que superou 1000 batalhas, me procura desesperada porque o homem que ela ama ou que ela amou simplesmente não demonstra interesse real. Ou, pior, demonstrou por um tempo e depois esfriou completamente. Ela fez tudo certo, segundo o que aprendeu. Foi carinhosa, foi disponível, foi compreensiva, abriu mão de coisas por ele, colocou ele em primeiro lugar, mostrou o quanto ele era importante. E o resultado? Ele se afastou, começou a ficar distante, frio, às vezes até grosseiro, e ela não entende o porquê. Fica se perguntando o que fez de errado, o que poderia ter feito diferente, se é porque ela engordou, se é porque ela envelheceu, se é porque ela não é mais interessante. E eu olho para essas mulheres maravilhosas e meu coração aperta, porque eu sei exatamente o que aconteceu. Elas não fizeram nada de errado no sentido moral. Elas apenas não entenderam como funciona a atração masculina de verdade. Elas seguiram o roteiro que a sociedade escreveu para nós, aquele roteiro que diz que se você for boazinho o suficiente, compreensivo o suficiente, dedicado o suficiente, o homem vai te valorizar e te amar para sempre. Mas a realidade, minha querida, é bem diferente. A realidade é que a mente masculina funciona de uma forma completamente diferente da nossa, e se você não entende isso, você vai continuar repetindo os mesmos erros e tendo os mesmos resultados frustrantes. Sabe aquela história de que você conhece um homem, vocês começam a se relacionar, tudo é lindo, ele é atencioso, te procura, te liga, quer te ver o tempo todo, e aí você pensa que finalmente encontrou alguém especial, você se entrega de corpo e alma, você abre o seu coração, você mostra toda a sua vulnerabilidade, você faz planos, você já está imaginando um futuro juntos. E de repente, do nada, ele começa a esfriar. As mensagens diminuem, os encontros ficam mais raros, ele arruma desculpas, diz que está ocupado, que está estressado com o trabalho, e você, desesperada, faz exatamente o que a maioria das mulheres faz. Tenta se aproximar mais, tenta ser ainda mais carinhosa,
ainda mais disponível, ainda mais compreensiva. Você manda mensagens perguntando se está tudo bem. Você oferece ajuda. Você tenta mostrar o quanto você se importa. E quanto mais você faz isso, mais ele se afasta. Até que um dia ele simplesmente desaparece. Ou termina tudo, ou pior, você descobre que ele está interessado em outra pessoa. E aí vem aquela dor insuportável, aquela sensação de rejeição, aquela pergunta que não quer calar, o que eu fiz de errado? Por que que ele me trocou? O que essa outra tem que eu não tenho? E você começa a se comparar, a olhar as fotos dela nas redes sociais, a analisar cada detalhe, tentando entender, e na maioria das vezes você descobre que ela não é mais bonita que você, não é mais jovem que você, não é mais bem-sucedida que você, às vezes ela é até menos tudo isso, e você fica completamente perdida, sem entender nada. Agora eu preciso que você pare tudo o que está fazendo e preste muita atenção no que eu vou te falar, porque isso pode literalmente mudar o rumo da sua vida amorosa hoje mesmo. Se você não entender e não aplicar o que eu vou te ensinar neste vídeo, você corre um risco real e concreto de perder para sempre a chance de ter o relacionamento que você deseja. E não estou falando de teoria, não estou falando de autoajuda vazia, estou falando de psicologia comprovada, de padrões de comportamento que eu observo há décadas na minha prática clínica. Aquele homem que você quer, aquele homem que talvez você já teve e perdeu, aquele homem que você ainda sonha em reconquistar, ele não vai ficar esperando eternamente. Ele não vai ficar aí disponível enquanto você vai tentando descobrir sozinha como funciona a cabeça dele. Sabe o que vai acontecer? Ele vai encontrar uma mulher que entende esses segredos que eu vou te revelar hoje. Uma mulher que sabe exatamente como acionar os gatilhos psicológicos certos na mente dele. E quando isso acontecer, minha querida, não vai ter volta. Ele vai se apaixonar por ela, vai construir uma vida com ela e você vai ficar para trás, remoendo o que poderia ter sido, se culpando, se perguntando por que você não foi boa o suficiente. E olha, eu sei que dói ouvir isso, eu sei que você quer acreditar que se um homem realmente te ama, ele vai te escolher de qualquer jeito, independentemente do que você faça ou deixe de fazer. Mas isso é uma fantasia romântica que só existe nos filmes. Na vida real, atração e desejo funcionam através de mecanismos psicológicos específicos. E se você não sabe quais são esses mecanismos, se você não sabe como ativá-los, você simplesmente não vai conseguir fazer um homem sentir aquela atração profunda e duradoura por você. Você pode até conseguir que ele fique com você por um tempo, por comodidade, por costume, por pena até, mas aquela paixão, aquele desejo intenso, aquele sentimento de que ele não consegue viver sem você. Isso só acontece quando você entende e aplica esses princípios psicológicos que eu vou te ensinar. Então me responde uma coisa com toda honestidade, só para você mesma. Você quer mesmo correr o risco de ver o homem que você deseja nos braços de outra mulher? Você quer mesmo ter que engolir a dor de vê-lo feliz, apaixonado, construindo a vida que você sonhou ter com ele, mas com outra pessoa? Você quer mesmo passar o resto da sua vida se perguntando o que você poderia ter feito diferente? Porque é exatamente isso que vai acontecer se você continuar fazendo as mesmas coisas que 97% das mulheres fazem. E pior, minha querida, não é só sobre perder esse homem específico. É sobre perder a sua capacidade de atrair e manter qualquer homem de valor. Porque se você não entende como funciona a psicologia masculina, você vai repetir os mesmos padrões destrutivos em todos os seus relacionamentos. Você vai continuar sendo aquela mulher que os homens desejam no começo, mas perdem o interesse depois. Aquela mulher que eles procuram quando estão sozinhos, mas nunca escolhem de verdade. Aquela mulher
que eles respeitam como pessoa, mas não sentem aquela atração magnética, aquele desejo incontrolável. E tem mais, muito mais, porque não é só sobre o relacionamento amoroso. Quando você não entende esses princípios, quando você não sabe o seu valor, quando você não sabe como se posicionar, isso afeta todas as áreas da sua vida. Você se torna invisível. As pessoas não te levam a sério. Você é sempre a segunda opção, nunca a prioridade. No trabalho, na família, nas amizades e principalmente no amor. Você vira aquela mulher que todo mundo gosta, todo mundo acha legal, mas ninguém realmente deseja. Ninguém luta por você. Ninguém faz questão. E você vai envelhecendo com essa sensação horrível de que a vida está passando e você está deixando de viver tudo o que poderia viver, de sentir tudo o que poderia sentir. Simplesmente porque ninguém te ensinou essas coisas fundamentais sobre atração, sobre desejo, sobre como funciona a mente de um homem. E olha que ironia cruel. Enquanto você está aí se diminuindo, achando que o problema é você não ser jovem o suficiente, bonita o suficiente, magro o suficiente, interessante o suficiente. Tem mulheres da sua idade, algumas até mais velhas, algumas com corpos comuns, com vidas comuns, que estão vivendo romances absolutamente apaixonados. Tem homens incríveis, homens de valor, homens que poderiam escolher qualquer uma, escolhendo essas mulheres e sendo completamente devotados a elas. E você fica se perguntando qual é o segredo delas. Qual é a mágica? O que elas têm de tão especial? E a resposta, minha querida, é que elas sabem exatamente o que eu vou te ensinar hoje. Elas entendem a psicologia masculina. Elas sabem quais botões apertar, quais gatilhos acionar, como se posicionar, como criar atração, como manter o desejo vivo. E não, isso não tem nada a ver com manipulação, com joguinhos, com fingir ser quem você não é. Tem a ver com entender a natureza humana, entender como funciona a atração e usar esse conhecimento a seu favor. Imagina a cena, daqui a 6 meses, 1 ano, você encontra aquele homem que você tanto quis, aquele homem que talvez você ainda quer, e ele está radiante, feliz, apaixonado, ele está com outra mulher, e você vê no olhar dele aquele brilho, aquela intensidade, aquela paixão que você sempre quis que ele sentisse por você, mas que ele nunca sentiu, ou que sentiu no começo, mas perdeu rapidamente, e ele te cumprimenta educadamente, talvez até com carinho, mas você percebe que você não significa mais nada para ele. Você é passado, você é história. E aquela outra mulher, ela é o presente e o futuro dele. Ela é a escolha dele. E você volta para casa e chora. Chora de raiva, de frustração, de arrependimento. Porque você sabe, lá no fundo, que você poderia ter sido você. Que você tinha tudo para ser você, mas você não soube como. Você não tinha o conhecimento, você não tinha as ferramentas. E agora é tarde demais. Porque, veja bem, isso é importante você entender. Homens não voltam atrás quando encontram uma mulher que realmente mexe com eles, que realmente ativa todos aqueles gatilhos psicológicos profundos. Quando um homem encontra uma mulher assim, ele segura com unhas e dentes. Ele não deixa escapar. Ele faz questão. Ele prioriza. Ele escolhe. E todas aquelas mulheres do passado, todas aquelas que ele ficou, que ele namorou, que ele até pensou que amava, elas simplesmente desaparecem do radar emocional dele. Porque agora ele tem a mulher que ele realmente quer, a mulher que ele realmente deseja, a mulher que faz ele se sentir de um jeito que nenhuma outra fez. E essa mulher poderia ser você, minha querida. Deveria ser você. Você merece ser você. Mas só vai ser você se você aprender o que eu vou te ensinar
agora. E não pensa que isso é só para mulheres solteiras, não. Se você está em um relacionamento que está morno, que está sem graça, que está mais parecendo uma amizade, uma sociedade do que um romance, você precisa ainda mais desses conhecimentos, porque o seu marido, o seu companheiro, ele também está exposto todos os dias a outras mulheres, no trabalho, na academia, nas redes sociais, em todo lugar. E se uma dessas mulheres souber como acender nele aquilo que você não está mais acendendo, se ela souber como fazê-lo se sentir de um jeito que ele não se sente mais com você, adivinha o que pode acontecer? Exatamente. Ele pode te trocar, pode te deixar, pode construir uma nova vida com ela. E você vai ficar para trás depois de anos investidos, depois de tudo que vocês construíram juntos, simplesmente porque você não sabia que precisava continuar ativando esses gatilhos psicológicos nele. Você achou que depois de conquistar, depois de casar, o trabalho estava feito, mas não tá, minha querida. Nunca está. A atração precisa ser cultivada constantemente. Desejo precisa ser alimentado. E se você não faz isso, outra vai fazer. Então agora eu vou te entregar esses 6 segredos psicológicos que 97% das mulheres rejeitam, mas que são absolutamente fundamentais se você quer ser desejada, valorizada, escolhida por um homem de verdade. E presta atenção, porque cada um desses segredos vai contra tudo que te ensinaram sobre como conquistar um homem. Vai contra tudo que você vê nos filmes românticos, nas novelas, nas histórias de amor que te contaram desde criança. E é exatamente por isso que eles funcionam. Porque a realidade da atração masculina é completamente diferente da fantasia que nos venderam. O primeiro segredo que a maioria das mulheres rejeita completamente é este: homens não valorizam o que é fácil demais de conseguir. Eu sei que você está revirando os olhos agora, pensando que eu vou falar daqueles joguinhos idiotas de se fazer de difícil, de não responder mensagem, de fingir desinteresse. Não é nada disso. Isso é raso, é superficial. E qualquer homem minimamente inteligente percebe e se irrita. O que eu estou falando é muito mais profundo e tem a ver com o valor percebido. Deixa eu te explicar como funciona a mente humana, não só a masculina, mas a humana em geral. Nós valorizamos aquilo que é raro, aquilo que é difícil de conquistar, aquilo que representa um desafio. Isso está programado no nosso cérebro desde os tempos das cavernas, quando algo é fácil demais, quando está sempre disponível, quando não requer nenhum esforço, o nosso cérebro simplesmente não libera os mesmos níveis de dopamina, de adrenalina, de todos aqueles neurotransmissores ligados à paixão e ao desejo. Agora pensa comigo. Quando você conhece um homem e rapidamente se torna completamente disponível para ele, quando você deixa toda a sua vida de lado para encaixar nos horários dele, quando você responde todas as mensagens imediatamente, quando você cancela seus planos para estar com ele, quando você deixa claro que ele é a sua prioridade absoluta, o que você está comunicando para o cérebro dele? Você está dizendo que você é fácil de conseguir, que ele não precisa se esforçar, que ele já te conquistou completamente sem precisar fazer praticamente nada. E o que acontece então? O cérebro dele para de produzir aqueles químicos da paixão. A caçada acabou. O desafio acabou. E, consequentemente, o interesse dele esfria. Não porque ele é um idiota, não porque ele é superficial, mas porque é assim que o cérebro humano funciona. Nós somos programados para valorizar o que é escasso e desvalorizar o que é abundante. E olha, eu sei exatamente o que você está pensando agora.
Você está pensando que isso é injusto, que você deveria poder ser autêntica, que você deveria poder mostrar o quanto gosta dele, sem ter que ficar calculando, sem ter que ficar medindo. E eu concordo com você. Seria maravilhoso se o mundo funcionasse assim. Mas não funciona, minha querida. A atração não é justa, não é lógica, não é racional. A atração é biológica, é química, é instintiva. E se você quer ter sucesso no jogo da atração, você precisa entender e aceitar as regras desse jogo, mesmo que você não concorde com elas. Você pode passar a vida inteira reclamando que as coisas deveriam ser diferentes, ou você pode aprender como elas realmente são e usar esse conhecimento a seu favor. Então, o que você precisa fazer na prática? Você precisa ter uma vida própria, interesses próprios, objetivos próprios que não girem em torno dele. Você precisa ter amigas, hobbies, projetos, sonhos. Você precisa ser uma mulher completa, interessante, que tem coisas acontecendo na sua vida. E quando ele te chamar, quando ele te procurar, às vezes você vai estar disponível e às vezes não. Não porque você está fingindo, não porque você está jogando, mas porque você realmente tem uma vida. E isso, minha querida, isso faz toda a diferença. Porque quando você tem valor próprio, quando você não precisa dele para ser feliz, quando você é apenas um complemento maravilhoso, mas não uma necessidade desesperada, ele percebe isso. E o cérebro dele interpreta isso como: essa mulher é valiosa, essa mulher é diferente, essa mulher é um prêmio que vale a pena conquistar. E tem um detalhe importante aqui que a maioria das mulheres não entende. Ter valor não significa ser arrogante, não significa ser fria, não significa ser distante. Você pode ser calorosa, carinhosa, afetuosa, mas dentro de limites saudáveis. Você demonstra interesse, mas não desespero. Você mostra que gosta dele, mas não que você não consegue viver sem ele. Você é acessível, mas não está sempre disponível. É um equilíbrio delicado, eu sei, mas é um equilíbrio que faz toda a diferença entre ser desejada e ser descartada. O segundo segredo psicológico que a maioria das mulheres rejeita é que homens precisam sentir que te conquistaram, não que você se entregou. E isso está diretamente ligado ao primeiro segredo, mas vai ainda mais fundo. Tem a ver com o ego masculino, com a necessidade que os homens têm de se sentirem vencedores, caçadores, conquistadores. Eu sei que isso soa politicamente incorreto, eu sei que parece coisa do passado, mas, minha querida, eu não estou aqui para te contar o que é bonito de ouvir, estou aqui para te contar o que é verdadeiro. E a verdade é que, por mais evoluídos que os homens sejam intelectualmente, por mais modernos que sejam em suas ideias, existe uma parte primitiva do cérebro deles que ainda funciona como funcionava há milhares de anos. Quando o homem sente que ele lutou por você, que ele se esforçou, que ele teve que provar o valor dele, que ele teve que te conquistar de verdade, ele valoriza infinitamente mais o relacionamento, porque ele investiu, ele colocou energia, tempo, esforço, e quanto mais investimos em algo, mais valorizamos. É psicologia básica. Por outro lado, quando tudo é fácil demais, quando você se entrega completamente sem que ele precise fazer praticamente nada, não há senso de conquista. Não há orgulho, não há aquela sensação de vitória que o cérebro masculino tanto precisa sentir. E, olha, deixa eu te contar uma coisa que eu vejo constantemente no consultório e que parte o meu coração. Mulheres incríveis, maravilhosas, que no fundo têm medo de perder o homem. Então fazem de tudo para agradá-lo, para facilitarem as coisas, para mostrarem o quanto elas são legais, descomplicadas, tranquilas. Elas aceitam migalhas de atenção, elas aceitam relacionamentos indefinidos, elas aceitam
ser a opção de quando ele está disponível. Elas transam rápido demais, se abrem emocionalmente rápido demais, se entregam completamente rápido demais. Tudo isso na esperança de que, sendo assim tão legal, tão fácil, tão disponível, ele vai valorizá-las e escolhê-las. Mas o resultado é exatamente o oposto. Ele não valoriza, ele não escolhe, porque não houve conquista, não houve desafio, não houve aquela sensação de que ele ganhou algo especial. Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer ele trabalhar um pouco por você, não de forma cruel, não de forma manipuladora, mas de forma natural. Você não diz sim para tudo. Você tem padrões, você tem limites, você tem expectativas. Se ele te chama para sair de última hora, você não está sempre disponível. Se ele quer um relacionamento casual e você quer algo sério, você não aceita as migalhas esperando que ele mude de ideia. Se ele não está te tratando com o respeito que você merece, você não fica lá aceitando e esperando que melhore, você se valoriza, você se respeita. E quando você faz isso, quando você se posiciona como uma mulher de valor que tem padrões, algo mágico acontece, os homens de valor se interessam. Os homens de verdade aceitam o desafio. Eles querem provar que são dignos de você. E os homens que não prestam, esses simplesmente vão embora procurar uma presa mais fácil. E acredite, você quer que esses vão embora mesmo. O terceiro segredo, e esse aqui é polêmico, é que homens precisam de espaço e de mistério. Eles precisam sentir que não te conhecem completamente, que sempre há algo mais para descobrir. E isso vai completamente contra o que nos ensinaram sobre intimidade e relacionamentos. Nos ensinaram que intimidade significa contar tudo, compartilhar tudo, estar sempre junto, não ter segredos, ser completamente transparente. E olha, isso é lindo na teoria, mas na prática mata a atração. Porque a atração precisa de tensão, precisa de curiosidade, precisa de um pouco de mistério. Quando você conta tudo sobre você logo no início, quando você está sempre disponível, quando ele sabe exatamente onde você está e o que você está fazendo o tempo todo, quando você não tem nenhuma vida separada dele, o que acontece? Você se torna previsível. E previsibilidade é o assassino número 1 da paixão. O cérebro humano é viciado em novidade, em surpresa, em descoberta. Quando tudo é conhecido, quando tudo é previsível, o cérebro simplesmente perde o interesse. É por isso que a paixão do início vai embora. É por isso que relacionamentos longos muitas vezes ficam monótonos, porque as pessoas param de cultivar o mistério, param de ter vidas separadas, param de serem indivíduos interessantes e viram apenas metade de um casal. Então o que você faz? Você mantém partes da sua vida só suas. Você não conta cada detalhe do seu dia. Você tem amigas com quem você sai sem ele. Você tem hobbies que são só seus. Você tem pensamentos e sonhos que você não compartilha imediatamente. Você surpreende ele de vez em quando. Você muda o cabelo sem avisar. Você tem interesses novos. Você é uma pessoa em constante evolução, não um livro aberto que ele já leu completamente. E isso, minha querida, isso mantém a chama acesa, isso mantém ele curioso, isso mantém ele interessado, porque ele nunca sabe completamente o que esperar de você. Você sempre tem algo novo para mostrar, algo novo para compartilhar, algo novo para surpreendê-lo. E tem outro aspecto importantíssimo aqui. Homens precisam de espaço. Eles precisam de tempo sozinhos, de tempo com os amigos, de tempo para processar as coisas internamente. E a maioria das mulheres interpreta essa necessidade de espaço como rejeição, como falta de interesse, como sinal de que algo está errado.
Então, o que elas fazem? Elas se aproximam mais, pressionam mais, exigem mais atenção, mais presença, mais comunicação. E quanto mais elas fazem isso, mais eles se afastam. Porque homens se sentem sufocados. Eles sentem que estão perdendo a liberdade deles, a individualidade deles. E isso cria ressentimento, cria distância, cria o desejo de fugir. Mas quando você entende que essa necessidade de espaço não é sobre você, quando você dá a ele esse espaço sem drama, sem cobrança, sem fazer ele se sentir culpado, algo incrível acontece. Ele volta com mais vontade de te ver, com mais interesse, com mais desejo, porque ele teve tempo para sentir a sua falta. Ele teve tempo para perceber o quanto você é importante para ele. E ele volta por vontade própria, não porque você o forçou, não porque você implorou, mas porque ele realmente quer estar com você. O quarto segredo psicológico, e esse aqui a maioria das mulheres odeia ouvir, é que homens são visuais e você precisa cuidar da sua aparência. Eu já ouvi 1000 vezes aquela frase: ele tem que me amar do jeito que eu sou. Se ele não me ama com uns quilos a mais, com o cabelo bagunçado, de pijama, então ele não me merece. E olha, em um mundo ideal, o amor seria completamente cego para a aparência física. Mas não vivemos em um mundo ideal, vivemos no mundo real. E no mundo real, a atração física importa. Principalmente para os homens, que são criaturas extremamente visuais por natureza biológica. Isso não significa que você precisa ser uma modelo, que você precisa ter um corpo perfeito, que você precisa estar sempre maquiada e produzida. Significa que você precisa se cuidar. Significa que você precisa fazer um esforço. Significa que você precisa mostrar que você se valoriza o suficiente para cuidar da sua aparência. Porque sabe o que um homem pensa quando ele vê uma mulher que não se cuida, que não faz nenhum esforço com a aparência? Ele pensa: se ela não se valoriza, por que eu deveria valorizá-la? Se ela não faz um esforço nem para ela mesma, por que ela faria um esforço por mim, pelo relacionamento? E tem outro aspecto aqui que é ainda mais importante. Quando você se cuida, quando você se arruma, quando você está bem com a sua aparência, você se sente mais confiante. E confiança, minha querida, confiança é o afrodisíaco mais poderoso que existe. Um homem sente quando uma mulher está confiante, quando ela se sente bem consigo mesma, quando ela se acha bonita e desejável. E isso é irresistivelmente atraente. Por outro lado, quando você está desleixada, quando você não se cuida, quando você só usa roupa velha e confortável, quando você não faz nenhum esforço, você não se sente confiante, você se sente feia, você se sente sem graça, você se sente insegura. E essa energia, essa vibração, os homens sentem também. E não é atraente. Então, minha querida, cuida de você. Não por ele, mas por você mesma. Vai na academia, não para ficar com corpo de revista, mas para se sentir forte e saudável. Cuida do seu cabelo, das suas unhas, da sua pele. Usa roupas que te fazem sentir bonita e feminina, mesmo que seja só para ficar em casa. Se maquia de vez em quando, não para esconder quem você é, mas para realçar sua beleza natural. E percebe como você se sente diferente quando faz isso. Percebe como você anda diferente, fala diferente, se comporta diferente. Essa é a mulher que atrai. Essa é a mulher que é desejada, não porque ela é perfeita, mas porque ela se valoriza. O quinto segredo, e esse aqui é difícil para muitas mulheres aceitarem, é que homens precisam se sentir admirados e respeitados até mais do que amados. Eu sei que para nós mulheres, amor é tudo. Nós queremos ser amadas, queremos ouvir eu te amo, queremos sentir aquele carinho, aquele afeto. Mas para os homens, o que realmente mexe com eles, o que realmente faz eles se sentirem conectados é admiração e respeito. Um homem
precisa sentir que a mulher dele o admira, que ela o respeita, que ela acredita nele, que ela o vê como um homem capaz, forte e competente. E o que a maioria das mulheres faz, especialmente em relacionamentos longos, elas criticam, elas reclamam. Elas apontam os defeitos. Elas comparam ele com outros homens. Elas fazem ele se sentir inadequado, incapaz, insuficiente. Elas falam mal dele para as amigas, para a família. Elas não perdem a oportunidade de mostrar onde ele está errando, onde ele poderia melhorar, onde ele não está sendo bom o suficiente. E elas fazem isso achando que estão ajudando, achando que estão motivando ele a ser melhor. Mas o efeito é exatamente o oposto. Cada crítica, cada reclamação, cada comparação é como uma facada no ego masculino. E aos poucos, aquele homem que no começo era apaixonado, atencioso, que fazia questão, vai se fechando, vai se afastando, vai perdendo o interesse. Agora imagina o contrário. Imagina uma mulher que admira o homem dela, que enxerga as qualidades dele e reconhece os esforços dele, que fala bem dele para todo mundo, que o faz sentir que ele é o homem mais incrível do mundo, que acredita nele, mesmo quando ele duvida de si mesmo, e que o apoia, que o encoraja, que o faz sentir capaz de conquistar o mundo. O que você acha que esse homem sente por essa mulher? Ele sente devoção, ele sente gratidão. Ele sente que ela é a melhor coisa que já aconteceu na vida dele. E ele faria qualquer coisa por ela, porque ela o faz sentir como nenhuma outra mulher faz. Então para de criticar, para de reclamar, para de apontar os defeitos. Começa a enxergar as qualidades, começa a reconhecer os esforços, por menores que sejam. Começa a falar bem dele, para ele e para os outros. Começa a tratá-lo com respeito, mesmo quando você está brava, mesmo quando vocês estão brigando, porque respeito, minha querida, respeito é a base de qualquer relacionamento saudável. E para um homem sentir-se respeitado pela mulher dele é mais importante do que qualquer outra coisa. O sexto e último segredo, e esse aqui é o que mais mulheres rejeitam, é que você precisa manter a sua feminilidade e a sua energia sexual viva. E quando eu falo isso, eu já vejo as mulheres se revoltando, dizendo que isso é machismo, que isso é objetificação, que uma mulher é muito mais do que um objeto sexual. E eu concordo completamente. Uma mulher é infinitamente mais do que isso. Mas isso não muda o fato de que a atração sexual é uma parte fundamental de um relacionamento amoroso. E se você negligencia essa parte, se você deixa de se ver como um ser sexual, se você deixa de cultivar a sua feminilidade, o relacionamento morre, vira amizade, vira parceria, vira tudo menos romance. E o que eu vejo acontecer com a maioria das mulheres, especialmente depois de um tempo de relacionamento, especialmente depois de filhos, especialmente depois dos 40 e poucos anos, elas desistem da feminilidade. Elas começam a se vestir de forma completamente assexuada. Elas param de se arrumar. Elas tratam o sexo como uma obrigação, como mais uma tarefa da lista. Quando tratam, elas ficam tão focadas em ser mãe, em ser profissional, em ser responsável, que esquecem completamente de ser mulher. E aí elas se perguntam por que o marido não tem mais interesse sexual, por que ele está sempre cansado, por que ele prefere ficar no celular do que estar com ela. Minha querida, um homem precisa sentir que a mulher dele é uma mulher, não uma mãe, não uma chefe, não uma amiga. Ele precisa sentir aquela energia feminina, aquela sensualidade, aquela sexualidade. E isso não significa que você precisa estar sempre disponível sexualmente, que você precisa fazer tudo o que ele quer, que você precisa ser uma boneca sexual.
significa que você precisa se reconectar com a sua própria sexualidade, com a sua própria feminilidade. Significa que você precisa se sentir desejável, sensual, sexual. Porque quando você se sente assim, quando você emana essa energia, os homens sentem e eles são irresistivelmente atraídos. Então usa aquela lingerie bonita, não só quando vocês vão transar, mas para você mesma, para você se sentir sensual. Usa aquele vestido que marca o corpo, aquele batom vermelho, aquele salto. Não para ele, mas para você se sentir poderosa, feminina, desejável. Flerta com ele, seduz ele, manda aquela mensagem insinuante no meio do dia, surpreende ele, mostra que você ainda o deseja, que você ainda sente atração por ele, que você ainda é aquela mulher sexual que ele conheceu, porque isso, minha querida, isso mantém a paixão viva, isso mantém o desejo aceso. Isso faz a diferença entre um relacionamento morto e um relacionamento vibrante. E olha, eu preciso fazer uma pausa aqui para te dizer uma coisa muito importante. Se você está gostando desse conteúdo, se você está percebendo o quanto essas informações são valiosas e podem realmente transformar sua vida amorosa, eu preciso que você faça duas coisas agora mesmo. Primeiro, se inscreve neste canal e ativa o sininho de notificações, porque eu posto conteúdos como esse regularmente, conteúdos que vão te ensinar cada vez mais sobre psicologia, sobre relacionamentos, sobre como ser a melhor versão de você mesma. E segundo, deixa um comentário aqui embaixo me contando qual deles você percebe que tem dificuldade de aplicar, ou conta a sua história, me diz o que você está vivendo. Porque eu leio todos os comentários e muitas vezes eu faço vídeos respondendo às dúvidas e situações que vocês compartilham. Então não seja tímida, se abre, compartilha, porque a gente está aqui para crescer juntas, para se fortalecer juntas, para se tornar mulheres cada vez mais poderosas e realizadas. Agora, depois de te entregar esses 6 segredos psicológicos fundamentais, eu preciso te falar sobre algo ainda mais profundo, algo que está na raiz de tudo isso. Porque você pode conhecer todos esses segredos, você pode entender perfeitamente a psicologia masculina, mas se você não trabalhar um aspecto fundamental, nada disso vai funcionar de verdade. E esse aspecto é a sua autoestima, o seu amor próprio, a sua crença de que você é valiosa e merece ser amada e desejada, porque veja bem, tudo que eu te ensinei até agora sobre não ser fácil demais, sobre manter mistério, sobre se cuidar, sobre ser admirável, sobre manter a feminilidade, tudo isso só funciona de verdade quando vem de um lugar de amor próprio genuíno, não de carência disfarçada. Quando você se valoriza de verdade, quando você realmente acredita que é uma mulher incrível, valiosa, que qualquer homem teria sorte de ter, você naturalmente faz todas essas coisas. Você naturalmente não aceita migalhas. Você naturalmente tem uma vida própria. Você naturalmente se cuida. Você naturalmente se respeita. Não porque você está seguindo uma estratégia, mas porque é quem você é. Mas quando você não se valoriza, quando você tem a autoestima lá embaixo, quando você não acredita que merece coisa boa, você pode tentar aplicar todas essas técnicas, mas vai sair falso, vai sair forçado, vai sair manipulador, porque no fundo você está fazendo tudo isso com medo, com desespero, com aquela energia de por favor me escolha, por favor me ame, eu vou fazer tudo certinho para você não me abandonar. E os homens sentem essa energia. Eles podem não saber explicar, mas eles sentem. E essa energia de carência, de desespero,
de baixa autoestima é profundamente repelente. Então, antes de qualquer coisa, antes de tentar conquistar qualquer homem, antes de tentar salvar qualquer relacionamento, você precisa trabalhar em você mesma. Você precisa se apaixonar por você primeiro. Você precisa olhar no espelho e gostar da mulher que você vê. Você precisa reconhecer o seu valor, as suas qualidades, tudo que você tem de especial. Você precisa perdoar os seus erros do passado, as suas escolhas ruins, os relacionamentos que não deram certo. Você precisa parar de se comparar com outras mulheres, mulheres mais jovens, mais bonitas, mais magras, mais de o que quer que seja. Você precisa entender que você é única, que você tem coisas para oferecer que nenhuma outra mulher tem, que você é suficiente exatamente como você é. E eu sei que isso não é fácil, principalmente para nós mulheres que fomos criadas em uma sociedade que o tempo todo está nos dizendo que não somos boas o suficiente, que somos velhas demais, gordas demais, magras demais, altas demais, baixas demais, que temos rugas, celulite, estrias, que não somos tão bonitas quanto os modelos das revistas, que não somos tão interessantes quanto as influenciadoras das redes sociais. É um bombardeio constante de mensagens que nos fazem sentir inadequadas, insuficientes, sem valor. E depois de anos e anos ouvindo isso, internalizando isso, é claro que a nossa autoestima fica destruída. Mas, minha querida, eu preciso te dizer uma verdade que pode mudar a sua vida. Tudo isso é mentira. Tudo isso é uma construção social criada para nos manter inseguras, para nos manter consumindo produtos que prometem nos fazer melhores, para nos manter pequenas, controláveis, submissas. A verdade é que você, exatamente como você é agora, com as suas rugas, com o seu corpo real, com a sua história, com as suas cicatrizes. Você é linda, você é valiosa, você é desejável. Você não precisa de nenhum produto milagroso, de nenhuma cirurgia plástica, de nenhuma transformação radical. Você só precisa acreditar no seu valor. Você só precisa se enxergar com os olhos de quem te ama de verdade. E sabe quem deveria te amar de verdade antes de qualquer outra pessoa? Você mesma. Você deveria ser a sua maior fã, a sua maior apoiadora, a sua melhor amiga. Você deveria falar com você mesma com o mesmo carinho, com a mesma paciência, com o mesmo amor que você fala com as pessoas que você ama. Mas o que a maioria das mulheres faz? Elas são suas piores críticas. Elas falam com elas mesmas de uma forma que nunca falariam com ninguém. Elas se xingam, se diminuem, se sabotam constantemente. E depois se perguntam por que não conseguem atrair um homem de valor, por que não conseguem manter um relacionamento saudável. Então começa hoje, agora, neste exato momento, a mudar a forma como você fala com você mesmo. Quando você olhar no espelho, ao invés de focar no que você não gosta, foca no que você gosta, encontra pelo menos 3 coisas bonitas em você. Podem ser os seus olhos, o seu sorriso, o seu cabelo, a sua pele, as suas mãos, qualquer coisa. E reconhece essas coisas. Agradece por elas. Celebra elas. E quando vier aquele pensamento negativo, aquela voz crítica dizendo que você não é boa o suficiente, você para, você respira e você conscientemente substitui esse pensamento por um pensamento positivo, por uma afirmação do seu valor. E olha, eu não estou falando de pensamento positivo vazio, daquelas afirmações bobas que você repete sem acreditar. Estou falando de reconhecer verdades sobre você que você tem ignorado. Porque a verdade, minha querida, é que você é uma mulher incrível. Você sobreviveu a tanta coisa, você superou
tantos desafios. Você criou filhos, ou construiu uma carreira, ou cuidou de pais idosos, ou se reconstruiu depois de um divórcio, ou venceu uma doença, ou simplesmente acordou todos os dias e continuou tentando mesmo quando tudo parecia impossível. Isso é força, isso é coragem, isso é valor. E se você não reconhece isso, se você não se dá o crédito que merece, ninguém mais vai dar. Agora, tem um aspecto muito importante aqui que eu preciso abordar e que tem a ver com a idade. Porque eu sei que muitas de vocês que estão me assistindo têm 40 e poucos, 50 e poucos, 60 anos e tem aquela crença limitante de que já passou o tempo de vocês, de que vocês são velhas demais para serem desejadas, para começarem um novo relacionamento, para serem felizes no amor. E eu preciso te dizer com toda a força, com toda a convicção, isso é uma mentira absurda. A idade não diminui o seu valor. A idade não te torna menos desejável. A idade, na verdade, te torna mais interessante, mais profunda, mais sábia, mais confiante, se você permitir. O problema não é a idade, minha querida. O problema é a forma como você se sente sobre a sua idade. Porque se você acredita que está velha, que já passou do seu tempo, que ninguém mais vai te querer, você emana essa energia. Você se comporta como uma mulher que já desistiu, que já se entregou, que não acredita mais em si mesma. E essa energia, sim, é repelente, mas não por causa da idade, e sim por causa da falta de confiança, da falta de vitalidade, da falta de amor próprio. Agora, se você abraça a sua idade, se você se orgulha da mulher que você se tornou, se você reconhece que você tem muito mais a oferecer agora do que tinha aos 20 anos, porque você tem experiência, maturidade emocional, conhecimento de si mesma, segurança, se você se sente sexy, confiante, poderosa, independentemente da sua idade, você emana uma energia completamente diferente. Uma energia magnética, uma energia que atrai homens de qualidade, homens maduros, homens que valorizam substância, não só a aparência. E deixa eu te contar um segredo. Tem muitos homens, muitos mesmo, que preferem mulheres maduras, que acham mulheres da sua idade infinitamente mais atraentes, mais interessantes, mais sexys do que mulheres de 20 anos. Porque eles também são maduros. Eles também valorizam conversa, conexão, profundidade. Eles já passaram da fase de querer apenas uma boneca bonita para exibir. Eles querem uma parceira de verdade. Uma mulher de verdade. Uma mulher que sabe quem é, que tem personalidade, que tem história, que tem substância. E essa mulher pode ser você se você acreditar nisso. Então, para de usar a idade como desculpa, para de achar que você já passou do tempo, para de se comparar com mulheres mais jovens. Você não é mais jovem, mas você é você. E você tem coisas que nenhuma mulher de 20 anos tem. Você tem experiência de vida, você tem maturidade emocional, você sabe o que quer. Você não perde tempo com bobagem. Você não tem paciência para joguinhos. Você é direta, autêntica, real. E isso, minha querida, isso é extremamente atraente para o homem certo. Agora, vamos falar sobre algo que muitas mulheres que me assistem estão vivendo, o desejo de reconquistar um ex. E olha, eu entendo completamente. Você passou anos, talvez décadas com esse homem. Vocês construíram uma vida juntos, vocês têm história, têm filhos, têm memórias, e agora vocês estão separados. E você se pergunta se ainda há uma chance, se você poderia fazer ele se apaixonar por você de novo, se vocês poderiam recomeçar. E a resposta, minha querida, é: depende. Depende de por que vocês se separaram. Depende de se os problemas que causaram a separação foram resolvidos, ou pelo menos podem ser resolvidos. Depende de se ele ainda tem algum sentimento por você, ou se ele já seguiu
completamente em frente. E depende, principalmente, de você estar disposta a se tornar uma versão melhor de si mesma, a aplicar tudo que eu te ensinei hoje, a trabalhar na sua autoestima, a se transformar na mulher que ele não consegue resistir. Porque, olha, se você quer reconquistar um ex, você não pode ser a mesma mulher que ele deixou. Você precisa ser melhor. Você precisa ter evoluído. Você precisa mostrar a ele que você entendeu onde erraram, que você trabalhou em si mesma, que você não é mais aquela mulher insegura, carente, reclamona, ou seja lá o que você era que contribuiu para o fim do relacionamento. Você precisa ser a melhor versão de você mesma. E quando você faz isso, quando você realmente se transforma, algo interessante acontece. Às vezes ele volta, ele percebe o que perdeu, ele quer uma segunda chance. Mas às vezes, e isso é ainda mais interessante, você percebe que não quer mais ele. Você percebe que você evoluiu tanto, que você se tornou uma mulher tão incrível, que ele nem merece mais você, e aí você segue em frente e encontra alguém muito melhor. Mas se você realmente quer tentar reconquistar ele, deixa eu te dar alguns conselhos práticos. Primeiro, para de ficar correndo atrás dele, para de mandar mensagem toda hora, de ligar, de tentar forçar contato. Isso só mostra desespero e empurra ele ainda mais para longe. Você precisa dar espaço. Você precisa deixar ele sentir a sua falta. E enquanto isso, você trabalha em si mesma. Você foca em ficar bem, em ficar bonita, em ficar confiante. Você posta nas redes sociais fotos suas felizes, bonita, vivendo a vida, não de forma óbvia, não de forma desesperada, tentando chamar a atenção dele, mas de forma natural, mostrando que você está bem, que você seguiu em frente, que você não está aí sofrendo e esperando por ele. E quando vocês se encontrarem, porque se vocês têm filhos, vocês vão se encontrar, você está maravilhosa, você está bem arrumada, cheirosa, sorridente, confiante. Você é simpática com ele, mas não está se jogando. Você mostra interesse genuíno em como ele está, mas você também fala sobre a sua vida, sobre as coisas legais que você está fazendo, sobre como você está bem. Você é a melhor versão de você mesma. E aí você planta a sementinha da dúvida na cabeça dele. Você faz ele pensar: caramba, ela tá diferente, ela tá incrível. Será que eu cometi um erro deixando ela ir? Mas atenção, isso é muito importante. Você não faz isso de forma manipuladora, de forma falsa. Você faz isso porque você realmente se transformou, porque você realmente está bem, porque você realmente se tornou essa mulher incrível. Porque se for só fachada, ele vai perceber. E mais importante ainda, você precisa estar genuinamente aberta para seguir em frente se ele não voltar. Você não pode colocar sua vida em pausa esperando por ele. Você não pode fazer de reconquistar ele o seu único objetivo. Você precisa estar trabalhando em si mesma para você, não para ele. E se ele voltar, ótimo. E se não voltar, ótimo também, porque você vai estar tão incrível que vai atrair alguém ainda melhor. Agora, vamos falar sobre um medo que eu sei que muitas de vocês têm. O medo de que, enquanto você está aí tentando se recompor, tentando melhorar, tentando entender o que fazer, ele conheça alguém, se apaixone, e aí você perde ele para sempre. E olha, esse medo é real, eu não vou mentir para você. Pode acontecer. Ele pode conhecer outra pessoa, mas sabe o quê? Se você ficar paralisada por esse medo, se você não trabalhar em si mesma, se você não aplicar o que eu estou te ensinando, a chance dele encontrar outra e se apaixonar é muito maior, porque você vai continuar sendo aquela mulher que ele deixou, aquela mulher que não o atraía mais, que não o desafiava mais, que não o fazia sentir aquilo que ele precisava sentir. Mas se você se transforma, se você se torna a melhor versão de si mesma, se você aplica esses 6 segredos psicológicos que eu te ensinei, mesmo que ele conheça outra mulher, as chances de você reconquistá-lo aumentam
exponencialmente, porque você vai ser diferente, você vai ser melhor, você vai acionar nele gatilhos que a outra mulher, por mais bonita que seja, por mais jovem que seja, não consegue acionar, porque você tem história com ele, você tem conexão, você conhece ele de verdade. E se você juntar isso com a nova, você confiante, feminina, desafiadora, misteriosa, que se valoriza, você se torna irresistível. Mas, de novo, e eu não canso de repetir, você não pode fazer isso só para reconquistar ele. Você precisa fazer isso por você, porque você merece ser a melhor versão de si mesma, independentemente de ter ele ou qualquer outro homem na sua vida. Você merece se sentir bem consigo mesma, se sentir bonita, se sentir confiante, se sentir desejável, não por validação externa, mas porque é bom, porque é libertador, porque é empoderante. Porque quando você se sente assim, a vida inteira muda. Não só a vida amorosa, mas tudo. O trabalho melhora, as amizades melhora, a relação com os filhos melhora, a saúde melhora, porque você está vibrando em uma frequência diferente. Você está emanando uma energia diferente e essa energia atrai coisas boas para a sua vida. Agora, deixa eu te falar sobre algo que é fundamental e que muitas mulheres ignoram completamente: a importância de ter uma vida sexual saudável e ativa. E quando eu falo isso, eu não estou falando necessariamente de ter um parceiro, estou falando de você se reconectar com a sua sexualidade, com o seu corpo, com o seu prazer. Porque muitas mulheres, especialmente depois de uma certa idade, depois de filhos, depois de um casamento longo que terminou, simplesmente desligam a sexualidade. Elas param de se ver como seres sexuais. Elas param de sentir desejo. Elas param de se tocar, de se explorar, de se dar prazer. E isso, minha querida, isso mata a sua energia feminina. Isso mata a sua vitalidade. Isso mata aquela vibração sensual que atrai os homens. Porque sexualidade não é só sobre transar com alguém. Sexualidade é uma energia, é uma força vital que corre pelo seu corpo. E quando você reprime essa energia, quando você a ignora, quando você a nega, você se torna uma versão diminuída de si mesma. Você perde aquele brilho, aquele magnetismo, aquela coisa indefinível que faz as pessoas quererem estar perto de você. Então, reconecta com a sua sexualidade. Começa a se tocar de novo, a explorar o seu corpo, a se dar prazer. Não tenha vergonha disso. Não ache que isso é errado, ou sujo, é natural, é saudável, é necessário. Lê livros eróticos, assiste filmes sensuais, faz o que for preciso para reacender aquela chama dentro de você. E percebe como, quando você faz isso, você se sente diferente. Você se sente mais viva, mais confiante, mais poderosa. E os homens sentem isso. Eles podem não saber explicar, mas eles sentem quando uma mulher está conectada com a sexualidade dela. E isso é extremamente atraente. E tem outro aspecto importante aqui. Quando você está sexualmente satisfeita, mesmo que seja por você mesma, você não fica desesperada por atenção masculina. Você não aceita qualquer coisa só para ter alguém. Você não se submete a relacionamentos que não te satisfazem só porque você precisa de sexo. Você fica seletiva. Você fica exigente. Você só aceita o que realmente vale a pena. E isso, minha querida, isso te coloca em uma posição de poder. Porque você não precisa de um homem. Você quer um homem. E essa diferença é tudo. Agora, vamos falar sobre algo que eu sei que
Muitas de vocês estão pensando, mas Ana Beatriz, eu não tenho tempo para tudo isso. Eu trabalho, eu cuido dos filhos, eu cuido da casa, eu mal tenho tempo para dormir, quanto mais para cuidar de mim, para ter hobbies, para manter mistério, para fazer tudo isso que você está falando. E olha, eu entendo completamente. Eu sei que a vida de uma mulher é corrida, é cheia de responsabilidades, é exaustiva. Mas sabe o quê? Se você não faz tempo para você, se você não se prioriza, ninguém vai fazer isso por você. E olha a ironia, você passa a vida inteira se sacrificando, colocando todo mundo na frente, cuidando de todo mundo, e no final o que você ganha? Você ganha esgotamento, você ganha frustração, você ganha a sensação de que a sua vida não é sua, de que você é só uma funcionária da família, uma prestadora de serviços, e os homens, eles não se sentem atraídos por isso. Eles não se sentem atraídos por uma mulher esgotada, amarga, que vive reclamando de como a vida é difícil, de quanto ela faz, e ninguém reconhece. Eles se sentem atraídos por uma mulher que está bem, que está feliz, que está realizada, que tem energia, que tem brilho nos olhos. Então você precisa fazer escolhas, você precisa delegar, você precisa dizer não, você precisa colocar limites. Os filhos podem ajudar mais em casa. O ex-marido pode assumir mais responsabilidades com as crianças. Você pode contratar alguém para fazer a limpeza, mesmo que seja uma vez por mês. Você pode simplificar as refeições. Não precisa cozinhar um banquete todos os dias. Você pode abrir mão de ter a casa perfeita, a vida perfeita, o controle perfeito de tudo. Você precisa abrir espaço na sua vida para você se cuidar, para você descansar, para você fazer coisas que te dão prazer, que te fazem sentir viva. Porque no final das contas, minha querida, ninguém vai te dar medalha por ter se sacrificado tanto. Ninguém vai te agradecer por ter aberto mão de você mesma. Os filhos vão crescer e seguir suas vidas. O trabalho vai continuar existindo com ou sem você. Mas você só tem uma vida e essa vida está passando. E se você não começar a viver ela de verdade, a viver para você, você vai chegar no final cheia de arrependimento, cheia de vontades não realizadas. Então começa hoje. Começa pequeno. Separa meia hora por dia só para você. Pode ser de manhã cedo antes de todo mundo acordar. Pode ser à noite depois que todo mundo dormiu. Pode ser na hora do almoço no trabalho. Mas separa esse tempo e usa ele para fazer algo que te faz bem. Pode ser meditar, pode ser ler, pode ser tomar um banho longo, pode ser se arrumar, pode ser fazer exercício, pode ser qualquer coisa. O importante é que seja para você, não para mais ninguém. E percebe como, quando você faz isso, quando você se prioriza, nem que seja por meia hora por dia, você se sente melhor. Você tem mais energia, você tem mais paciência, você tem mais amor para dar, porque você está preenchida, você está nutrida, você está cuidada. E aos poucos você vai aumentando esse tempo, você vai criando mais espaços para você na sua vida. Você vai recuperando a sua individualidade, a sua identidade, tudo aquilo que você perdeu ao longo dos anos se dedicando só aos outros. E quando você faz isso, quando você se reconecta com você mesma, algo mágico acontece. Você se torna infinitamente mais atraente. Não só para os homens, mas para todo mundo. As pessoas querem estar perto de você, porque você está bem. Por que você está feliz? Porque você está viva. Agora, deixa eu te falar sobre algo que é absolutamente crucial e que pode ser o diferencial entre você ter sucesso ou não em aplicar tudo que eu te ensinei. A importância de ter uma rede de apoio feminina. Porque, olha, esse caminho de transformação, de autoconhecimento, de desenvolvimento da autoestima, não é fácil. Tem dias que você vai estar super bem, confiante, aplicando tudo certinho. E tem dias que você vai estar lá embaixo,
duvidando de si mesma, querendo desistir, achando que nada funciona. E nesses dias, minha querida, você precisa ter mulheres ao seu lado que te apoiam, que te encorajam, que te lembram do seu valor, que não te deixam desistir. Mulheres que estão no mesmo caminho que você, que entendem o que você está passando, que te fortalecem ao invés de te puxar para baixo. Porque, infelizmente, tem muitas mulheres por aí que vão tentar te sabotar, que vão dizer que você está perdendo tempo, que você deveria aceitar ficar sozinha, que você está velha demais para essas coisas, que você está ridícula tentando se arrumar e se cuidar nessa idade. Essas mulheres, minha querida, essas você precisa cortar da sua vida, porque elas estão projetando as próprias inseguranças, as próprias frustrações, a própria desistência em você. Elas desistiram de si mesmas e querem que você desista também, para elas não se sentirem tão mal. Mas você não vai fazer isso. Você não vai deixar a mediocridade delas te contaminar. Você vai buscar mulheres que estão voando alto, que estão se transformando, que estão conquistando, que estão vivendo, e você vai voar junto com elas. Então procura grupos, comunidades, tanto online quanto presenciais, de mulheres que estão nessa jornada de autodesenvolvimento, de empoderamento feminino, de busca por relacionamentos saudáveis. Participa, compartilha, aprende, porque quando mulheres se unem, quando mulheres se apoiam, quando mulheres se fortalecem juntas, elas se tornam imparáveis. E é isso que eu quero para você. Eu quero que você seja imparável. Agora, vamos falar sobre algo que é a base de tudo, que perpassa todos esses 6 segredos que eu te ensinei. A autenticidade. Porque, olha, você pode aplicar todas essas técnicas, você pode entender perfeitamente a psicologia masculina, você pode fazer tudo certinho, mas se não for autêntico, se não vier de um lugar verdadeiro dentro de você, não vai funcionar. Os homens percebem. As pessoas percebem quando você está fingindo, quando você está forçando, quando você está sendo alguém que você não é só para agradar, só para ser aceita, só para ser amada. Então, tudo que eu te ensinei hoje, você precisa adaptar para a sua realidade, para a sua personalidade, para quem você realmente é. Você não precisa virar outra pessoa. Você não precisa fingir ser extrovertida se você é introvertida. Você não precisa fingir gostar de coisas que você não gosta. Você não precisa mudar a essência de quem você é. O que você precisa é ser a melhor versão de você mesma. É desenvolver os aspectos positivos que já existem em você, é trabalhar nas suas questões, nas suas inseguranças, nas suas crenças limitantes. É se tornar mais confiante, mais segura, mais conectada com a sua feminilidade, mas sempre sendo você. Porque no final das contas, o homem certo para você, ele vai te amar exatamente como você é. Ele vai amar as suas manias, as suas peculiaridades, as suas imperfeições. Ele vai amar você de verdade, não uma versão falsa que você criou para agradá-lo. Então não tenha medo de ser autêntica. Não tenha medo de mostrar quem você realmente é. As suas opiniões, os seus gostos, as suas paixões, os seus defeitos. Porque quanto mais autêntica você for, mais você vai atrair pessoas que são compatíveis com você de verdade. E vai repelir as que não são. E isso é ótimo, porque você não quer perder tempo com quem não é para você. E olha, tem um último aspecto que eu preciso abordar antes de terminar e que é talvez o mais importante de todos, a questão do tempo. Porque eu sei que muitas de vocês estão pensando: Ana Beatriz, eu não tenho tempo a perder, eu não tenho mais 20 anos, eu preciso de resultados rápidos. E eu entendo completamente essa urgência, mas ao mesmo tempo eu preciso te dizer, relacionamentos saudáveis
transformação verdadeira, autoestima genuína, tudo isso leva tempo. Não tem atalho, não tem fórmula mágica, não tem pílula que você toma e no dia seguinte está tudo resolvido. Você precisa ter paciência, você precisa confiar no processo, você precisa entender que cada dia que você investe em si mesma, cada pequeno passo que você dá na direção certa, está te levando para onde você quer chegar. Pode não parecer, pode parecer que nada está mudando, mas tá. Você está mudando. Você está crescendo, você está se transformando. E um dia você vai olhar para trás e vai se surpreender com o quanto você evoluiu, com o quanto você mudou, com a mulher incrível que você se tornou, e sobre relacionamentos, sobre conquistar ou reconquistar um homem também leva tempo. Você não vai aplicar esses 6 segredos hoje e amanhã ter o homem dos seus sonhos aos seus pés. Não funciona assim. Mas se você aplicar de forma consistente, se você realmente se transformar, se você se tornar essa mulher de alto valor, que eu sei que você pode ser, os resultados vão vir. Pode ser em semanas, pode ser em meses, pode ser em um ano, mas vão vir. E quando vierem, vai valer cada segundo de esforço, cada lágrima, cada momento de dúvida. Então não desiste de você. Não desiste dos seus sonhos. Não desiste de ter o relacionamento que você merece, de ser amada do jeito que você merece, de ser feliz do jeito que você merece. Porque você merece, minha querida. Você merece tudo de bom. Você merece ser escolhida, ser priorizada, ser desejada, ser amada profundamente. E você vai ter tudo isso. Você só precisa acreditar em você, trabalhar em você e nunca desistir. E olha, antes de eu terminar, eu quero te deixar com um desafio. Um desafio que pode literalmente mudar a sua vida se você aceitar e cumprir. Eu quero que você, hoje mesmo, agora, escolha uma coisa, apenas uma dos 6 segredos que eu te ensinei e comece a aplicar. Não tenta fazer tudo de uma vez, porque você vai se sobrecarregar e vai desistir. Escolhe aquele segredo que mais ressoou com você, aquele que você sentiu que é o que você mais precisa trabalhar e foca nele pelos próximos 30 dias. E se você escolheu o segredo de não ser fácil demais, começa a criar uma vida própria, a ter atividades que não girem em torno de homem nenhum. Se você escolheu o segredo de fazer ele sentir que te conquistou, para de se jogar, para de aceitar migalhas, começa a ter padrões. Se você escolheu o segredo do mistério e do espaço, para de contar tudo, para de estar sempre disponível, cultiva a sua individualidade. Se você escolher o segredo da aparência, vai hoje mesmo marcar aquele corte de cabelo, comprar aquela roupa que te faz sentir bonita, se inscrever na academia. Se você escolher o segredo da admiração e respeito, para de criticar, começa a enxergar qualidades, começa a falar bem. Se você escolheu o segredo da feminilidade e sexualidade, reconecta com o seu corpo, com o seu prazer, com a sua sensualidade. Escolhe uma e foca nela por 30 dias. E vem aqui nos comentários me contar qual você escolheu e por quê. E daqui a 30 dias, volta aqui e me conta os resultados. Me conta como você se sente, o que mudou na sua vida, o que mudou nos seus relacionamentos. Porque eu garanto para você, se você realmente aplicar, se você realmente se comprometer, em 30 dias você vai ser uma mulher diferente. Você vai se sentir diferente. E as pessoas ao seu redor vão perceber, os homens vão perceber. E olha, se você chegou até aqui, se você assistiu até o final
Eu já sei que você é diferente da maioria, porque a maioria das mulheres teria desistido no meio. A maioria teria fechado o vídeo achando que é muito difícil, que não funciona, que não é para elas. Mas você não. Você ficou. Você ouviu. Você absorveu. E isso me diz que você está pronta. Você está pronta para mudar. Você está pronta para se transformar. Você está pronta para ter a vida amorosa que você sempre quis, mas nunca soube como conquistar. Então vai, minha querida. Vai, conquista. Vai e transforma. Vai e se torna essa mulher incrível, poderosa e irresistível que você nasceu para ser. Porque você não veio a este mundo para ser medíocre, para aceitar migalhas, para aceitar se contentar com menos do que você merece. Você veio para brilhar. Você veio para ser amada. Você veio para ser feliz. E você vai ser. Eu acredito em você. Agora você precisa acreditar em você também. E não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário aqui embaixo me contando qual segredo você vai aplicar primeiro. E compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que também precisa ouvir isso, que também está sofrendo, que também está perdida, que também precisa dessa transformação. Porque quando a gente aprende algo valioso, a gente tem a obrigação de compartilhar, de ajudar outras mulheres a também se libertarem, a também se empoderarem, a também serem felizes. Eu sou Ana Beatriz Barbosa e eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Você não está sozinha, nós estamos juntas. E juntas nós somos imbatíveis. Um beijo enorme no seu coração. E até o próximo vídeo.